Boa noite, gente. Vai chamando todo mundo aí, porque deu ruim lá no Meet. Aí não deu. Vamos lá, gente, vamos participar. Como é que eu vou saber que o povo tá ouvindo? Por que, Carla, que você não vai participar? Não, ainda não começou. Tá meu... Como é que eu vou fazer para chamar todo mundo? O Instagram tá dizendo que tá chamando. O já entrou. Oi, Carlita falando oi. Esperar ver se entra mais algumas pessoas, né? Não? Ih, caramba. Vê se agora escuta. Alguém tá me ouvindo agora, gente? Ai, dá like, dá coraçãozinho. E agora, tá ouvindo? Alguém tá me ouvindo agora, gente? Sim! E agora, tá ouvindo? Alguém tá me ouvindo agora? Sim! Ai, que bom que vocês estão vindo, gente. Convida o pessoal, fala pro pessoal vir pro Instagram, porque deu ruim lá no Meet. Ih, tá reverberando aí, Tarsila. Ai, que bom que vocês estão... Aí, pede aí pro pessoal vir pra cá, por favor. Bota lá na família, Tarsila. Apesar de que o pessoal da família acho que não... Ai, gente, eu acho que eu vou começar, né? Que horas tem? Sim, 7h35. 7h35 já, eu vou honrar vocês que estão aí. Boa noite, meu amor. Boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada mesmo. Para mim, assim, é uma honra estar com vocês aqui. Eu vou fazer outra. Eu vou fazer outra live, tá? E então vamos começar. Eu quero fazer uma pergunta, né, para vocês. Ah, também te amo muito, Sheila. Ju Oliveira. Tava ansiosa, então agora vai acabar, tá? Essa ansiosidade aí. Boa noite, meus amores. Muito obrigada. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes você já se sentiu rejeitado? E isso impactou profundamente sua autoestima e bem-estar emocional? Responde aí, gente. Se você já se sentiu rejeitado a ponto de impactar a sua autoestima e o seu bem-estar emocional. Oi, Rose Tomé. É mesmo, Ju? Enviou uma solicitação. Algumas vezes, né? Paz, Mana Mary! Gente, o vídeo foi encerrado, mãe. O quê? Eu tô ao vivo ainda? Tô sim, Tarsila, não? Tá ao vivo. Foi encerrado. O que houve, Jesus? Ah, tá ao vivo. Estranho, pra mim pareceu encerrado. Não. Então, gente, eu vou falar um pouquinho da rejeição, tá? A rejeição é uma experiência universal. Na verdade, ela nasce com a gente, né? A gente, os seres humanos, nós temos 5 dores básicas que... Obrigada, Sheila! Que a primeira delas... Tá bom, mana? A primeira delas é a rejeição. E isso acontece já dentro do útero, né?
E a gente vê, percebe, né? Hoje em dia, então, está muito fácil de crianças que são rejeitadas, até mesmo antes do útero. Antes de nascer, a criança já está sendo rejeitada, né? E aí, o que acontece? Essa rejeição, às vezes, também acontece sem a mãe perceber. Por exemplo, a mãe, quando está muito preocupada, às vezes não tem ainda tudo que a criança precisa, e aí ela se sente como se ela estivesse prejudicando a mãe, né? São crianças, geralmente, que ficam muito quietas no útero, são crianças que, geralmente, elas quase não se mexem, né? E porque elas não querem incomodar as suas mamães. Então, nem sempre a rejeição é realmente por aquilo que está acontecendo, né? Mas às vezes é como a gente interpreta também. A interpretação é que vai valer sobre esse sobre esse despertar, né, emocional para essa dor que é a rejeição. E eu creio assim que é uma das piores dores que o ser humano pode carregar, porque o ser humano que é dotado dessa dor, que alimenta essa dor da rejeição, ele é capaz de qualquer coisa, não só para alimentar essa dor, mas para permanecer com quem o rejeita, né? Então, assim, é uma das piores dores que existe. Eu não sei como é que eu vou tentar aqui a participação. Eu queria chamar a Tânia. Ô, Tarsila. Ô, Glória, a produção trazendo uma água. Tânia, eu queria que você me chamasse aí para dar uma participada aqui comigo. Eu não sei como é que eu faço. Gente, me perdoa. Também quando a mãe quer um sexo do filho. Isso mesmo, Rose. Não, foi a Rose que pediu. Eu tenho que saber como lidar com essa situação. A Tânia já está convidada. Tânia, me convida aí para entrar. Não, ela tem que aceitar o convite. Como é que eu convido, gente? Vocês que são... Ai, meu Deus. Não, mãe, é aqui mesmo. Você convidou já ela. Não convidei. Então, eu não estou conseguindo. A Rose Tomé me pediu para participar. Rose, desfaz aí o pedido. Você já está convidada. Eu já te chamei, Tânia. Só que está aqui constando para mim que a Rose Tomé me pediu para... Pois é, eu não posso aceitar. Entendeu, Rose? É isso mesmo, Rose Tomé. É isso mesmo. Eu tenho que saber lidar com essa situação. Você vai saber, meu amor. Então, assim... Eu vai querer estar acabando. Então, o que acontece? Às vezes acontece isso também, Rose. E aí a mãe... Mas não é por maldade, né? Por ela querer tanto que seja... Por exemplo, ela está grávida de um menino, mas ela queria que fosse uma menina... E aí ela acaba fazendo com que você, com que o sentimento que você teria por aquela gravidez não surte o efeito que seria como se fosse para uma menina, né? E aí a criança, claro, ela vai passar por isso. Ela vai sentir isso, ela vai saber isso, né? E, pois é, Tânia. Ô, Rose Tomé, você está aqui me pedindo... Aí, Tânia. Compartilha o aviãozinho aí com seus amigos. Compartilha aí. Compartilha, gente, a live aí, ó. Dá muito like. Espera aí, Rose. Você tá aqui me pedindo. Aí, Tânia. Oi. Boa noite. Eu só consegui entrar pelo celular. Pelo computador eu não estava conseguindo. Mas eu não estou conseguindo dividir a tela com você, Tânia. Oi? Eu não estou conseguindo te ver, eu não estou conseguindo dividir a tela. Não. Igual a Carlinha fez, a Carlinha que sabe. Será que é isso aqui? Bom, eu estou me vendo aqui.
Mas eu não estou te Às vendo. vezes acontece isso, tá? Às vezes Então, acontece isso, eu não sei por quê. A pessoa, eu tô te vendo e tô me vendo. a Carlinha, quando entrou, ela conseguiu isso, apertar o sinal de mais. Não, mas aí vai dividir a tela com a coisa. Não dá. Então vamos assim. Quem tá vendo a Tânia junto Eu comigo? tô vendo. Tá dividido? Então, Taninha, eu queria pedir sua ajuda, porque a Tânia também é terapeuta e ela faz um outro tipo de trabalho, né? Mas ela também pode me ajudar, porque isso aí acontece quando a gente está sendo formado, a bainha de mielina, ela vai dando formato, né? Exatamente. Então, fala, Tânia. Boa noite para todos. Então, é exatamente isso. Você tocou num assunto muito, eu acho que é um assunto muito sensível, né? A rejeição. Porque eu acho que a rejeição, minha amada, quando você falou. Oi, Ju, tá bom. Tá dando para me ouvir? Quando Tá, você fala, disse amor. que a rejeição talvez seja uma das piores dores, eu também já cheguei a pensar sobre isso. Porque a pessoa, quando ela se sente rejeitada, é fácil ela se sentir manipulada, é fácil ela se sentir traída, é fácil ela se sentir abandonada. Ou seja, tem um pouco das 5 dores dentro das 5, não, das 4 dores dentro dessa dor da rejeição, né? Isso tudo na parte que eu estudo, que é a análise corporal, quando esse traço de caráter, que é o traço de caráter onde domina essa dor, que é o traço de caráter esquizoide, que é o primeiro traço, né? Você falou muito bem no início da live. O que acontece na capa de mielina? Imagina que você está vendo uma grande construção. Uma casa sendo construída, um terreno de construção. E aí a gente vê ali naquele terreno um emaranhado de fios que vão sendo passados por dentro daqueles conduítes. E tá tudo meio que desorganizado naquele canteiro de obra. E é como se fosse o nosso corpo. O nosso corpo é como se fosse esse canteiro de obra, com muitos neurônios, esses neurônios, bilhões de neurônios que a gente nasce com eles, e eles se conectam para fazer comunicação mesmo, né? Eles se conectam entre si. Sim. Só que o que fica faltando ali é o quê? Justamente a capa de mielina. Para quê? Para justamente proteger de um acidente, vamos dizer assim. Se você deixa um fio, vou te mostrar aqui mais ou menos aqui, ó, um fiozinho. Tá vendo essa capinha plástica? Imagina que isso aqui é a capa de mielina. Se você passa esse fio por dentro de um conduíte sem essa capinha, o que vai dar acontecer? choque, né? Pode dar um curto. Então, é necessário, o nosso corpo vai produzir naturalmente essa capa de mielina até os 5 anos de idade. E no traço de caráter onde domina a rejeição, essa capa de mielina, ela começa aqui no cérebro e ela termina lá no finalzinho da sacral. Imagina aí uma vértebra. Eu não tenho como mostrar, eu quero até comprar um para poder mostrar quando eu estiver falando sobre isso. Uma vértebra, as vértebras todinha que começa aqui em cima, né? E termina lá na sacral, lá embaixo. Então, conforme vai havendo a melianização, vai se formando os traços de caráter. Aí é um pouco confuso, mas quando a gente vai falando desse assunto, vai desmistificando. Porque a nossa coluna, ela é responsável por todos os movimentos do nosso corpo. No caso da mielinização lá no cérebro, está acontecendo nesse bebê, na formação dele no útero, até ele completar um mesinho. Aí se forma a capa de mielina dessa parte do traço de caráter esquizoide. E aí vai descendo, vai formando os caráteres. Chega aqui na cervical, onde a criança já consegue mexer a cabecinha para um lado e para o outro, está se formando o traço de caráter oral, que é onde a criança consegue, né? Você fala mamar, ela já entende, já mexe a boquinha, porque ela já quer mamar, mexe a cabecinha.
a coluna ela vai dando esse controle de movimentos dessa criança. Até quando chega lá aos 5 anos, que essa capa de melina termina de ser formada e a criança já consegue subir uma escada, descer uma escada, ela já tem os movimentos completos das suas perninhas. Então, esse assunto ele é um pouco complexo, mas a capa de melina tem tudo a ver com a formação dos 5 caráteres, os 5 traços de caráter. E o traço que traz a rejeição é o primeiro deles, que é o episódio. Inclusive, eu tenho ele aqui, ó, representado aqui, ó. Esse camaradinho aqui. Por quê? Ele fica tão rejeitado lá no útero por causa do mundo externo da mãe. A mãe sente uma preocupação, uma dor, qualquer coisa que mexa externamente no mundo dessa mãe vai afetar internamente no útero onde está sendo formado aquele bebê. E aí ele pensa assim, ai, aqui era tão gostoso, de repente ficou tão rígido, ficou estranho, eu não posso me mexer. Então, para ele vai querer, ele já começa a se sentir rejeitado, né, Lene? Desde o útero, a criança já começa, meu Deus, esse útero não tá confortável, o meu mundo não tá me aceitando, porque ele não entende sobre o mundo externo, ele só entende sobre aquele mundinho ali. Então, para ele, fica tudo muito rígido, muito estranho por causa do mundo externo da mãe. Todas as sensações que a mãe sente, o bebê vai sentir. E aí começa a se formar esse traço de rejeição. E aí está sendo formado, né? A capa de melina está sendo formada ali desde a concepção até 1 mês. E aí vai se formar esse traço que domina essa rejeição, né? Esse traço de caráter que traz essa dor. Mas que ela é comum a todos nós, né? Todos É nós verdade. E é importante, né? Tânia, não estou te ouvindo. Eu parei de falar agora. Ah, tá. É importante a gente saber, né, o que acontece dentro do útero, porque a criança mesmo ela não está entendendo o que está acontecendo, né? Porque a mãe, quando ela sente dor, quando ela está muito preocupada, há uma restrição de sangue, de corrente sanguínea no útero, né, que aquece esse útero, e aí esse útero ele fica frio, e aí é por isso que a criança se aquieta, né? Exatamente. Porque ele percebe, ele acha, na verdade, ele interpreta que é por causa dele que isso tudo está acontecendo. Exatamente. Mas vamos seguir, gente, vamos seguir. Obrigada, Tânia, muito obrigada mesmo, tá, por essa explicação. Vamos lá, olha, quero saber. E é muito importante a gente saber, né? Sim. Então, vamos lá. O que é a rejeição? Vamos falar um pouquinho sobre o que é, na verdade, a rejeição, né? A rejeição, ela pode acontecer em diversas áreas da nossa vida, né? No trabalho, em relacionamentos, na família, entre amigos, né? Ela ocorre quando sentimos que não somos aceitos ou valorizados como gostaríamos. E é o que eu acabei de falar e Taninha também explicou, que isso ocorre a partir do útero. E eu vou mais além, eu digo que isso vai antes do útero, né? Porque hoje em dia é muito mais fácil da gente ver crianças aí sendo rejeitadas antes mesmo do útero. Então, assim, a criança se sente não valorizada e não aceita dentro daquele mundinho ali que ele está crescendo, né? Então, a Rose falou sobre mães que gostariam que o filho fosse menino e quando descobre que é menina tem aquela decepção. E isso, claro que passa, porque tudo que a mãe sente, ela vai passar para o seu filho, sim, né? Mas a gente pode conversar, Rose, sobre isso, tá? Uma outra hora, para a gente poder ver aí o que você precisa realmente estar fazendo aí como terapia, tá? Para a gente poder se ajustar. Então, eu tenho uma história de rejeição da minha vida, né? Que eu era criança e eu tinha acho que uns 6 aninhos, mais ou menos. Eu estudava numa escola, eu morava num lugar que todo mundo considerava como favela. Naquela época falava favela, né?
E aí, porque era um beco, era uma rua principal, mas aonde eu entrava era um beco, tinha várias casas, umas em cima das outras, e aí colocaram aquilo ali como uma favela. Mas nunca teve droga, nunca teve nada. E a minha mãe conseguia, tinha uma escola particular perto de lá de casa, que a dona da escola, ela oferecia bolsa de estudo para as pessoas menos favorecidas, né? E a mamãe tinha muitos filhos, e eu entrei para essa escola com 4 anos, e eu fiquei lá até me mudar para São João. E aí, quando eu estava com 6 anos, ali só estudava gente rica, as pessoas mais bem posicionadas, de bom sucesso, Higienópolis, que é o nome do bairro, né, que fica ali pertinho de Maria da Graça. As pessoas que tinham mais poder aquisitivo estudavam nessa escola, Externato São Sebastião. E eu, na hora da merenda, eu era muito tímida, mas eu conseguia, além da minha timidez, fazer muitas amizades. E aí, tinha uma menina lá que ela era negra, né? O nome dela é Márcia. E ela tinha muito dinheiro, a família dela tinha muito dinheiro. Então, na hora da merenda, ela comprava muito doce, né? A quantidade de dinheiro que ela levava, ela comprava doce para comprar as crianças para não ficarem perto de mim. Eu não entendia aquilo. E aí, lá tinha piscina nessa escola e chegou o dia de tomar banho de piscina, né? Que tinha períodos que a gente podia tomar banho de piscina. E aí, mamãe preparou minha mochilinha e eu fui toda feliz, né? Porque aquele dia era um dia de lazer, dia de tomar banho de piscina. Minha primeira vez tomando banho de piscina ali naquela escola. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui pro banheiro, a professora foi com a gente, todo mundo trocou de roupa, fomos para a piscina. Quando eu entrei dentro da piscina, eu percebi que eu fiquei isolada dentro da piscina, na parte rasa. As crianças ficaram todas, assim, bem afastadas mesmo de mim. E aí eu olhei assim e eu vi a Márcia junto com as outras crianças e ela falava assim, na maior altura, não fica perto dela não, ela é favelada. Ou seja, uma criança que tinha a mesma idade que eu. Isso era o que ela ouvia dentro de casa. E o que estava ruim dentro dos pais dela, e ela passava, os pais passavam isso para ela, e ela passava isso para as pessoas. Porque, na verdade, as pessoas, quando nos rejeitam, elas estão mostrando aquilo que está de ruim dentro dela. Você entendeu? Gente, sejam muito bem-vindos, tá? Vocês que estão entrando aí agora. É exatamente isso. Ela era uma criança, mas ela fazia aquilo que ela achava que estava certo, porque os pais dela passavam isso para ela. Você entendeu? Então, assim, e isso podia ter surtido um efeito ruim na minha vida, porque ela era uma pessoa de cor negra e eu podia ter feito o quê? Ter tomado raiva de pessoas assim, pelo contrário, graças a Deus, meus pais me deram uma educação assim de respeito, sabe, para as outras pessoas, e as melhores amizades que eu tive na minha vida eram todas de pessoas negras, né, e tenho até hoje. Então, eu nunca tive, graças a Deus, aquilo não me afetou, aquilo não me levou a rejeitar, a fazer o que ela estava fazendo. A mesma prática dela, né? Então, eu saí daquilo, eu consegui entender, não tomei mais banho de piscina, porque eu fiquei muito envergonhada, fiquei sentada lá na beirada da piscina e a professora perguntando, o que houve, não vai entrar? Falei, não quero mais entrar, não. E nunca mais, eu falei, mãe, eu não quero mais tomar banho de piscina naquela escola. E assim, gente, sabe, a rejeição, ela é passada de pai para filho, né? Geralmente é assim, o preconceito, né? O preconceito é isso, é um preconceito daquilo que a gente não sabe, daquilo que a gente não entende, e aí a gente faz essas coisas acontecerem e ainda passa para os nossos filhos achando que aquilo ali é uma verdade, né? Quando não é. Então, assim, eu queria perguntar, você já passou por uma situação semelhante? Sentiu aquela dor aguda da rejeição e perguntou, por que eu não sou bom o suficiente? Porque, na verdade, o que acontece?
Ju, é complicado, né? É aquilo que eu falei, há pais que rejeitam os filhos, né? Então a gente precisa aprender a lidar com isso, né? De que maneira? Terapia, né? Deixa eu ver aqui que a Rose... Todo ser humano passa por um momento de rejeição no trabalho, casamento, maternidade, faculdade. Nossa sociedade tem essa função, rejeitar e taxar todos aqueles que sentem à mesa, que sentam à mesa com eles. É isso. Se eu tenho essa criação, né, porque isso é baseado também na criação da pessoa, eu vou passar isso para meus filhos, eu vou passar isso para meus netos e assim por diante. Né? Então, assim, mas aquilo só está representando, Rose, o que está ruim dentro de mim. Isso mostra mais quem eu sou do que quem foi rejeitado, entendeu? Isso aí, isso mesmo, Carla. A rejeição é a pior dor, Ju. É a pior dor que o ser humano sente, porque ela começa desde a sua concepção, desde a concepção do bebê, que ela começa ali, você entendeu? Então, assim... e aí, quem é rejeitado, geralmente ele faz essa pergunta: por que eu não sou bom o suficiente? Porque todas as vezes que eu apresento alguma coisa, a pessoa nega, a pessoa não quer, né? Por que que só eu, por exemplo, a Carla a Tânia é ministra de louvor, né, na nossa igreja. Aí eu chego perto da Tânia e falo assim: pô, Tânia, também tem isso. Vamos entender também os lados e os comportamentos da rejeição, de quem está rejeitando e de quem está sendo rejeitado, tá? Então, assim, vamos lá. Eu chego para a Tânia e falo assim: Tânia, você é ministra de louvor? Por que eu trouxe um louvor aqui para a gente poder ensaiar? E aí a Tânia fala assim: não, Lene, não quero não. Agora não. Então, assim, de repente, ali naquele momento, a Tânia não está me rejeitando. A Tânia está rejeitando o louvor que não é apropriado para aquele momento. Então, a gente também precisa entender se a rejeição ela é direta para mim ou se ela o que está sendo rejeitado é o que eu estou apresentando para aquela pessoa. Você entendeu? Então, a gente tem que começar a refletir sobre isso. Por quê? Porque o não a gente sempre vai receber na vida. Isso aí é fato. Né? Agora, o que a gente não pode colocar esse não como direto para minha pessoa. Pô, a Tânia não quis o louvor que eu apresentei para ela, mas a Tânia não quis o louvor que eu apresentei para ela. Ela não quis o louvor que naquele momento não era apropriado. Então a gente precisa começar a pensar sobre isso. Essa rejeição está sendo direta para mim? Eu realmente provoquei essa rejeição? Isso, claro, aí é direto. Aí sim, Ju, aí realmente é um caso direto, tá? Mas aí o que acontece? Por que esses pais rejeitaram? Você entendeu? Eu preciso, assim, conversar com você fora daqui, para a gente poder para eu poder te dar um direcionamento do que você está sentindo, né? Porque aí é um caso mais profundo, é uma coisa que a gente precisa. Eu preciso te mostrar alguns caminhos e coisas que você pode fazer para você superar isso, entendeu? Então, assim, vamos dar um segmento aqui, porque senão daqui a pouco a live do Instagram ela cai rápido. Então, agora tem pessoas também, eu tô falando de um modo geral, tá, Ju? Mas a gente pode conversar, você pode me procurar depois, você tem meu zap e a gente vai conversar sobre isso, tá? Eu tô falando de uma maneira ampla, né, sobre a rejeição. Então, o que acontece? Tem gente também que procura ser rejeitado, gente. Quem gosta de ficar perto de pessoas que falam mal dos outros o tempo todo, que fica murmurando o tempo todo, que só sabe falar coisas ruins o tempo todo? Ninguém. Concordam comigo? Gente, se vocês concordam, dá like e compartilha aí para mais pessoas receber aí essa live, tá? Não vamos ficar só com a gente, não. Então, assim, tem gente que procura ser rejeitado. Tem gente que não consegue viver uma vida de maneira adequada. A coisa tá tão ruim dentro dela que ela só coloca aquilo para fora.
né? A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, assim, tem gente que só fala coisas ruins. Por quê? A dor da rejeição é tão grande que ela não consegue ver nada de bom ao redor dela. Tem gente que não consegue se desvencilhar da dor. Tem gente que vive em função da dor. Tem gente que procura pessoas para ser rejeitada porque ela precisa alimentar aquela dor da rejeição. Por que tem mulheres que procuram homens que distratam, faz mal para a pessoa, entra em relacionamento tóxico? Por quê? Porque ela precisa alimentar aquela dor dela, a dor de ser rejeitada. Estão entendendo? Então, gente, vai interagindo aí, gente, vai colocando aí se vocês concordam, o que vocês acham, vão falando comigo aí, tá? Então, assim, a gente precisa ver o que está acontecendo na realidade com a gente. E a gente precisa entender que há saída para tudo. Há um momento de você sentir a dor, mas há também uma forma de você eliminar essa dor, né? Então, vamos seguir aqui. O impacto da rejeição na saúde emocional. Eu fiz alguns tópicos aqui para a gente poder dar um andamento legal, tá? Então, assim, a rejeição ela pode ter um impacto devastador na sua autoestima e na sua saúde emocional, que são aquelas pessoas que elas não conseguem sair da dor. Ela precisa de pessoas do lado dela para rejeitá-las, é como eu estou falando, né? E para alimentar essa dor. Então, assim, é um traço de caráter muito forte, né? Como a Taninha falou, e é a principal dor do ser humano. E a gente precisa o quê? Seguir em frente, a gente precisa sair dessa dor, a gente precisa ter conhecimento, por isso que eu estou trazendo hoje para vocês o conhecimento do que é a rejeição, a dor da rejeição. Porque vocês tendo esse conhecimento, vocês vão conseguir, a partir de hoje, ter uma outra visão, né, da rejeição, de quem rejeita, por que eu sou rejeitado, e de como se desvencilhar dessa dor. Gente, se vocês estão em casa, pega papel e caneta, porque eu vou dar dica, hein? Pega aí papel e caneta, vou dar um tempinho aqui para vocês pegarem. E ela pode gerar sentimento de tristeza, ansiedade e até depressão, né? Então, quando a gente é rejeitada, a gente sente que algo está errado com a gente. A gente nunca acha que é a pessoa que está ao nosso lado, a pessoa que está ao nosso redor, que está errado. Não, sempre parte do princípio de que eu estou errada o tempo todo, né? Então, é aquela desvalorização que eu falei no início. A pessoa se sente desvalorizada o tempo todo. Não sou boa, não sou suficiente para fazer nada na minha vida, né? Então, assim, isso pode afetar a nossa visão do mundo e nossas relações. Por que pode afetar as nossas relações? Porque a gente vai continuar querendo alimentar essa dor. Entendeu? Então, assim, você sente que a rejeição está impedindo você de seguir em frente? Responde aí. Que está afetando a sua confiança e o seu bem-estar? Povo, vocês estão aqui comigo? Cadê meu povo, gente? Então, assim, vamos falar sobre como podemos começar a superar a rejeição e reconstruir uma autoestima, tá bom? Então, assim, eu vou dar 3 estratégias para você superar a rejeição. Superar a rejeição é um processo, tá, gente? Não são só essas 3 dicas aqui que vai fazer sua vida funcionar, né? Vai fluir, vai ser diferente. Você vai começar a ter um outro olhar, até mesmo para a sua vida, e saber que você não precisa viver do jeito que você está vivendo, tá? Então, assim, anota aí, quem pegou caneta, quem pegou papel, anota aí que eu vou dar essas 3 dicas aqui, essas 3 estratégias, para você já começar a superar, tá bom?
Dá um like aí, dá um like para saber que vocês estão comigo. Então vamos lá, vou falar, hein? Pode falar? Então vamos lá, para superar a rejeição, tá? A primeira dica, o primeiro ponto é a autoaceitação. Você tem que se aceitar como você é, não como você está, é diferente, gente. Não como você está, tá? Como você é. Você, Sheila, é Sheila Barbosa e ponto. Amada do Senhor, linda, maravilhosa, Sheila, eu te amo. Uma mulher de fibra, meu Deus do céu. Olha, não tem nem como falar de você, menina. Você é uma menina dos olhos de Deus mesmo, Sheila. E você tem que se aceitar como você é. Para de ficar achando que você não tem valor, que você não pode, que você não consegue. Não é nada disso, tá? Entenda que a rejeição, é como eu falei, né? Muitas vezes é mais sobre a outra pessoa ou a situação que aquela pessoa está vivendo do que sobre você. Muitas vezes, a maioria das vezes. Isso aí. É verdade, Tânia. Sentir amado por Jesus meu Deus, é o melhor amor da nossa vida. É transformação completa. Isso aqui é só uma ajuda, terapia, é só para você abrir os seus olhos. Agora, realmente, para tirar o ser humano de qualquer dor, é Jesus. Não tem jeito. Graças a Deus. Então, assim, a autoaceitação é a primeira, tá? Lança mesmo, Tânia. Eu sou prova viva disso. Redefinir a rejeição. Veja a rejeição, gente, como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Porque se, por exemplo, como eu dei o exemplo da Tânia, né? Eu dei o exemplo de que eu fui lá e ofereci para ela aquele louvor e naquele momento ela disse, não, Lene, esse louvor aí não tá legal, não vamos colocar ele agora no repertório. Cara, eu tenho que abrir a minha caixinha. Eu tenho que pensar fora da caixinha, na verdade, né? E eu vou falar, pô, então tá, Tânia. Beleza, qual é o repertório aí? Qual é o ritmo? O que está acontecendo agora, no momento, tá? Do louvor. E aí eu vou procurar fazer aquilo que está ali, né? Dentro das minhas possibilidades, fazer aquilo que tá o certo, que é o certo. Entendeu? Então, a gente precisa ver a oportunidade de crescimento e de aprendizado dentro da rejeição. Ah, dentro da rejeição? Dentro da rejeição. Aí você analisa o que foi rejeitado. Fui eu que fui rejeitada? Ou foi aquilo que eu ofereci? Você entendeu? Acabou a bateria. Um outro ponto também desse primeiro ponto é o exemplo de crescimento, tá? Utilize a rejeição, gente, como um impulso, como uma mola, assim, você pisa nela, ela vai te impulsionar para você pensar fora da caixa e inovar. Muitas invenções, milhares de invenções e descobertas, né? Surgiram após múltiplas rejeições e falhas. Então, assim, o segundo ponto que eu quero botar para vocês sobre a rejeição. A rejeição pode nos levar a um exame mais profundo de nossas ações, das nossas crenças e de nossos comportamentos. Entendeu? Gente, se vocês estão entendendo, dá like. Pelo amor de Deus. Então, assim, aproveite esse momento para um autoconhecimento mais profundo de você. Para pensar, sabe? O que eu estou fazendo? Será que sou eu realmente? O problema está em mim? Ou começa a olhar para outra pessoa que está te rejeitando. E aí você vai saber se o problema é você, e aí você se conserta. Né? Aí a gente tem que ver, analisar, não, se o problema sou eu, então eu vou começar a agir de outra maneira, vou começar a agir de outra forma.
Agora, se o problema está no outro, aí você não tem como interferir, a não ser que você vá lá e fale, poxa, mas isso aqui também está errado. Você entendeu? Dá dicas, né, para poder a pessoa se tocar, né, e ver que o problema está dentro dela, que ela está te rejeitando, ou ela está rejeitando sempre, né, sempre está te rejeitando, sempre está rejeitando, é um problema interno dela. Porque se você está procurando melhorar, se você está procurando evoluir e a pessoa continua te rejeitando, aí já é um problema dela, né? Não é um problema seu, e aí a pessoa vai ter que se consertar, ela vai ter que procurar uma análise, alguma coisa, né, para poder sair também dessa situação. Porque é o que eu falei no início, né? Aquele que rejeita, ele está, na maioria das vezes, rejeitando aquilo que está ruim dentro dele, né? Não propriamente dito você. E aproveite esses momentos para um autoconhecimento mais profundo, entendendo melhor suas forças e as suas fraquezas. E como você pode trabalhar para se tornar uma versão melhor de si mesma. Olha aí, que oportunidade, gente, maravilhosa. De você se entender, de você saber, tudo bem, esse aqui eu errei, então isso aqui eu vou acertar agora. Eu fui rejeitada por causa disso, um mau comportamento meu, uma má fala, uma coisa ruim que eu fiz com alguém, então eu vou procurar me redimir dos meus erros, beleza? O ponto 3, a rejeição de uma oportunidade, preste atenção, pode abrir portas para outras que talvez não fossem consideradas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Encare a rejeição como uma chance de você explorar caminhos alternativos, gente, que podem ser ainda mais gratificantes e adequados às suas habilidades e interesses. Por exemplo, quando eu disse, né, que eu falei com a Tânia sobre o louvor e ela não quis. Beleza, ela não quis, mas eu posso oferecer para uma outra pessoa. E aí, se é aquele momento de você até crescer. Vou dar um exemplo aqui, ó. Um ponto-chave, isso aqui, ó. O Walt Disney. Quem não conhece o Walt Disney? Quem não sonha, né? Ou quem nunca sonhou quando criança, ir na Disney, né? Eu acho que todo mundo já pensou nisso, né? O Walt Disney, ele foi demitido de um jornal porque o dono do jornal disse que faltava imaginação para ele, gente. Olha isso, né? E ele não tinha boas ideias. Então, assim, a mãe dele era professora e ela impulsionava ele, né? Porque ele era desenhista, ele fazia desenhos. E o pai não queria, o pai não gostava e não aceitou. Então, antes de criar a Disney, ele enfrentou várias falências, gente. Ele abriu jornal com o irmão, ele foi roubado, ele foi passado para trás, ele teve várias falências, ele teve rejeições, ele foi um homem rejeitado. Olha que Walt Disney, estamos falando de Walt Disney, né? O construtor aí de um lugar, fundou a Disney e se tornou uma das maiores e mais influentes empresas de entretenimento do mundo. Não tem quem bata né, consiga chegar próximo da Disney, né? Então, assim, vamos lá, vamos continuar. Anota aí, fortalecer relações positivas. Concentre-se em relações que te valorizam e te apoiem. Não alimenta mais essa dor, gente. É difícil, é muito difícil. Mas para de ficar se relacionando com pessoas que vão te rejeitar, porque você precisa alimentar essa dor. Você não precisa mais alimentar essa dor, ok? Se vocês estão entendendo, dá like aí, gente, porque quando o coraçãozinho sobe, eu sei que vocês estão entendendo, tá? Então, assim, praticar a gratidão, pratique a gratidão, seja grata, foque nas coisas da sua vida para mudar a sua perspectiva, sabe? Foca nisso. Chega de ficar chorando, se lamuriando, se lamentando. Porque fulano, porque eu faço, a pessoa não gosta, eu faço. Chega! Não quer? Bola pra frente, querido. Bola pra frente, meus amores. Chega de ficar alimentando dor, né, que não vai te trazer benefício nenhum. Qual o benefício que ela está te dando? Nenhum.
Então, assim, gente, a live no Instagram acho que é 1 hora só. Se a live cair, a gente entra novamente, tá? Eu volto aqui com ao vivo novamente. Então, assim, vou passar agora um exercício prático, tá? Agora, mas aí se não der agora, você nenhum, é isso mesmo, não traz benefício, gente. É só uma dor que você fica alimentando, mas que no final de tudo, só quem sai ruim nessa história toda é só você. Então, assim, vamos parar. A partir de hoje, tenha compromisso com você. O primeiro compromisso que a gente tem que ter na nossa vida é com Jesus, né? Com Deus. E o segundo compromisso que a gente tem que ter na nossa vida é com a gente. Se você não tiver compromisso com você, ninguém vai ter, querida. Ninguém, meus queridos, vão ter. Pode apostar nisso, porque se você não se valoriza, quem vai te valorizar? Você entendeu? O sentido da história é esse. Então, assim, um exercício prático. Se não der para fazer agora, faz depois, mas eu quero feedback, hein? Então, vamos lá. Quero que você tire um momento para você escrever só três coisas que você gosta em si mesmo. O que você gosta em você? Claro que você é linda. Já pode começar daí, né? E 3 pessoas, eu quero que você escreva 3 pessoas que você sabe que te valorizam. Exercício de casa. E depois vai lá, marca lá no meu story, para você poder falar assim, ó, eu fiz o exercício e deu bom. Deu bom para mim, tá bom? Então, assim, você já fez alguma tentativa sobre isso? Você já usou alguma estratégia assim? E se você já usou, o que você sentiu? Né? Então, eu quero que você faça isso por você. Ah, meu amor, você também. Você também me valoriza, meu amor. Então, assim, essas são algumas pequenas estratégias que a gente vai explorar mais profundamente agora no 4º bloco, que eu acho que é o último, tá? Então, vamos lá. Eu quero que vocês saibam o quê? O 4º bloco. Eu espero que, na verdade, já acabou. Então, assim, gente, eu passei esses exercícios, eu dei as dicas para vocês, quem anotou. Quem não anotou, eu espero que a live fique salva para vocês anotarem depois. Me explica aí como é que salva essa bagaceira aqui que eu não sei. E ainda bem que a gente está em casa, né? Eu espero que essa live, gente, tenha sido útil, muito útil para vocês. Eu espero que vocês saiam daqui com novas ferramentas, com nova expectativa de vida, com nova expectativa de emoções, de sentimentos, porque eu sei que vocês são extremamente capazes de ser quem vocês nasceram para ser. Nós nascemos para ser vencedores, a Bíblia nos garante isso. Sabe? A Bíblia nos garante isso, que nós nascemos para sermos vencedores, nós somos a imagem e semelhança de Deus, então não tem como dar errado. Por que dá errado? Porque a gente escolhe os caminhos errados. Às vezes por essa falta de entendimento, porque na verdade, gente, isso é tudo inconsciente. A gente nem sabe o que a gente está fazendo, a gente nem sabe o que a gente está buscando, mas preste atenção em quem você está caminhando, com quem você está caminhando, em quem você está seguindo. Com quem você anda se relacionando, se é ou não é para alimentar essa dor. Busca aí, busca lá dentro da sua cabeça. Quero que você fale para você, não quero que você fale para mim não. Seja sincera com você. Você está buscando pessoas para te valorizar ou pessoas para alimentar a sua dor? Então eu quero que você saia disso, entendeu? Eu quero muito que você saia disso. Eu quero muito que vocês pratiquem os exercícios, pratiquem lá os pontos que eu coloquei, tá bom? E não esquece de me seguir nas redes sociais, tá bom? Marque lá nos meus stories, marca lá, tá? Nos meus stories. Isso aí, é isso aí, Ju. Você tem que se perguntar, o que eu tô fazendo? Amor próprio é o melhor caminho, com toda certeza. Mas como é que você vai ter amor próprio se você continua seguindo pessoas erradas? Pessoas que te
depreciam, pessoas que te desvalorizam, pessoas que sempre estão falando que você está errada, que isso não presta, que você é assim, que você é assado, que você não vale, que você não consegue. Como que você vai ter amor próprio? Então, começa a ter compromisso com você. Aí esse amor vai florir, entendeu? Aí esse amor vai ressurgir, porque ele está guardado aí dentro, tá? Então, assim, eu agradeço demais, demais, demais mesmo a participação de vocês. Para mim foi extremamente importante, tá? Depois, ficando gravado, peça aí para as pessoas. Eu sei que muita gente não conseguiu vir porque era pelo Meet e não deu tempo de eu avisar que estava vindo para cá, tá? Então, assim, eu quero também que você se lembre que vocês não estão sozinhos nessa jornada, não estão sozinhos nessa caminhada, do que vocês precisarem, tá? Eu vou estar aqui, a gente pode enfrentar essa dor dessa rejeição e superar isso, tá bom? Então, assim, eu quero mostrar para vocês que eu tenho alguns caminhos, né, para você poder sair dessa dependência emocional, né? Eu tenho um e-book que fala sobre rejeição e eu estou vendendo ele está na Eduz, lá na plataforma Eduz, ele está saindo a R$ 59,70, mas quem comprar comigo, direto comigo lá no Instagram, ele vai sair por R$ 39,70, né? Então, se você quiser adquirir esse e-book, ele fala muito mais coisas ali, ele tem vários exercícios, ele tem dicas maravilhosas para você, reflexão, entendeu? E além do e-book, né? Eu tenho um de emagrecimento também, porque isso está ligado também, né? O que você come é muito emocional, então eu também tenho de emagrecimento, para você ter consciência de como você está comendo. E, na verdade, às vezes a gente come pelas emoções, também é o mesmo valor, mas querendo também o de emagrecimento está saindo pelo mesmo valor, comprando comigo. Lá na plataforma ele está no valor de R$ 59,70, tá? Então, assim, eu tenho outro recurso também, que é a terapia, né? Se você sentir interesse de se aprofundar mais na sua vida emocional, no seu emocional completo, né? E a gente destravar aí, e você começar a entender coisas que acontecem na sua vida, que você fala, meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou agindo desse jeito? O que me leva a fazer isso? Meu Deus, eu estou repetindo ciclos repetitivos da nossa vida, que acontecem e às vezes a gente não sabe por quê. E tem todo um conjunto que vem lá, né, da sua formação, né, ainda dentro do útero, tá? Então, assim, se vocês quiserem também, para terapia, né, para psicanálise, eu só tenho 4 horários, gente. Eu tenho 2 horários de manhã ou 2 horários na parte da tarde. E os dias aí a gente vai ter que escalar os dias aí para ver como é que vai se enquadrar, tá? Então, assim, eu agradeço demais mesmo a participação de vocês. Vocês são pessoas especiais que moram no meu coração. E eu sei que Deus tem um caminho muito melhor para cada um de nós, muito melhor, sabe? E a Bíblia também diz, Jesus nos ensinou que conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade às vezes fica oculta no nosso inconsciente, porque 99% das coisas que a gente faz, os nossos pensamentos são moldados pelo nosso inconsciente. 99% daquilo que a gente vive vem dele, né? Mas nós temos três camadas, né, no nosso cérebro, e essa camada que é chamada de id, mas que a gente conhece como inconsciente, é ele quem armazena tudo foi armazenado ali desde a nossa gestação, desde a gestação do feto, né, do bebezinho. Então todas as emoções que a mãe teve foi passada para ele, e ele interpretou de algumas maneiras, né? A primeira delas é, como a gente estava falando, da dor da rejeição. E então o que acontece?
Mas essas dores, elas vão aflorar. Em algum momento da nossa vida, elas vão surgir. Mas a gente tem também a segunda, que a gente chama de segunda instância, que é o pré-consciente, né? E ele faz um filtro, quer dizer, o inconsciente é tudo sim, tudo pode, vamos fazer, seja a loucura que for, a gente vai fazer. O pré-consciente não, ele é tudo não vai fazer, não vai fazer. E aí essa guerra, né, entre eles, e aí entra o nosso consciente, que hoje é conhecido como ego. Então, assim, se a pessoa tem um ego muito bem formado, muito bem trabalhado na infância, ele vai ter equilíbrio, porque o ego, ele vai fazer a transição entre sim ou não, ele vai ver, ele é o juiz, né? Ele vai ver ali o que o id está pedindo e o que o pré-consciente, né? O que o inconsciente está pedindo, o que o pré-consciente tá falando, para haver ali uma regulagem e aí a gente ter uma ação que seja boa, porque você às vezes vê pessoas fazendo coisas absurdas e você fala, meu Deus, a pessoa não tem limite, realmente está sendo dirigido somente pelo inconsciente, por não ter tido, no caso, um ego bem trabalhado, vamos dizer assim. Ou a pessoa que é tudo não, nunca vê coisas boas, é tudo não. É o pré-consciente, né, que está determinando também a vida dessa pessoa. São pessoas que não têm equilíbrios emocionais, né? E no caso aí da rejeição, né, que a Rose falou, né, sobre filhos que são rejeitados desde o ventre, isso acontece, né, e através da frustração da mãe, esse feto ele vai sentir e num determinado momento da sua vida, ele vai colocar esse sentimento para fora, né? Então, a Ju também falou sobre ser rejeitado pelos pais, né? São coisas muito fortes, né, para o ser humano, porque são exatamente pessoas que a gente quer ser amado, né? Quer ser querido, quer ser elogiado. Então, quando há essa ausência, a dor é muito mais forte. Então, respondendo para elas, né? E que há uma maneira, sim, de equilibrar essas emoções, né? De ter uma saúde emocional em cima disso. A gente não precisa viver na nossa dor eternamente, né? Então, assim, eu apresentei para vocês o e-book, né? O trabalho que eu faço, que é o e-book, que ele fala sobre a rejeição. Ali tem várias estratégias, vários exercícios, dicas, para você poder ter um conhecimento daquilo que você está sentindo e você poder sair, né, desse processo. E a outra ajuda, né, que eu trago também para vocês é a terapia, né? Vocês marcarem um horário e a gente agendar, fazer uma entrevista para ver até onde está indo essa dor e como a gente vai poder prosseguir para vocês serem curadas disso, né? Ter uma saúde emocional muito melhor, né, do que vocês estão tendo hoje. Então, assim, é só me procurar, né? Eu queria também agradecer a todos que participaram da live e também pedir, é claro, que vocês mandem o feedback, né? Me fala aí, me marca nos stories de vocês, o que foi bom para vocês, a dica que eu dei, o exercício que eu passei, o que trouxe de bom, de benefício para vocês. Né? Então me dá esse feedback aí que é bem legal. Eu acredito que outras pessoas também vão se beneficiar por isso, né? Pelo que aconteceu lá na live, e vai ser muito bom para todos nós, tá bom? Então, assim, eu agradeço a todos vocês e um grande beijo. E a próxima live também eu já estou estudando aí alguns assuntos. Vou colocar uma enquete aí para saber qual a opinião de vocês. E o assunto que for mais votado é a próxima live que vai ser feita, tá bom? Um grande beijo para todos, fiquem com Deus.